lembrei agora aqui, Viola, Paulo Nunes, jogadores que passaram pelos dois clubes. Tem que fazer um programa especial. Opa, mas essa enquete aí, olha, interessante, hein? Gostei. Vamos falar então, vamos falar desse clássico aí lá em Itaquera, nesse sábado, começando pelo Corinthians, pelos donos da casa, o Corinthians que não passa por um bom momento, hein? Vai encarar o seu principal rival nesse sábado e o Fernando Caetano tem as informações do time do Fábio Carilli. Caetano. Enquanto se prepara para o clássico deste sábado contra o rival Palmeiras, o Corinthians apresentou mais 2 reforços. O jovem atacante Matheus Matias, de apenas 19 anos, que veio do ABC de Natal, e o zagueiro Marlon, de 25 anos, que estava na Ponte Preta. Estou honrado de estar vestindo a camisa do Corinthians. Vou fazer um grande ano, tenho certeza disso, pela estrutura do clube, por tudo que vem fazendo com a gente. Tenho certeza que a gente tem tudo para fazer um grande ano. É uma honra vestir a camisa do Corinthians, espero dar bastante alegria à torcida. O garoto Matheus Matias chega com moral. Com 10 gols marcados em 10 jogos, ele é o maior artilheiro do futebol brasileiro nessa temporada. Já no primeiro treino no Timão, Matheus marcou um gol em cima de Cássio. Foi um reduzido. Espero fazer o que eu vinha fazendo, bastante gol aqui no Corinthians agora. Matheus Matias chega com o desafio de resolver o problema da falta de gols dos atacantes corintianos, enquanto Marlon vai disputar vaga em uma das melhores defesas do futebol brasileiro. Enfim, quem terá a tarefa mais complicada? Fazer gol é mais difícil, né, cara? Acho que o Matheus ali vai ficar um pouco apertado. Ali atrás, já acho que até eu ter a oportunidade, ele vai demorar um pouquinho, mas o Matheus tem que fazer uns golzinhos aí, então é mais difícil para ele. Acredito que sim. Eu acho que também, que sim. O atacante Matheus Matias e o zagueiro Marlon ainda não têm data prevista para a estreia. Certo é que os dois não participam do clássico deste sábado contra o Palmeiras. Sem vencer a 3 jogos, o Timão busca a reabilitação diante do rival. Como motivação, vale lembrar que em 2017 o Corinthians também começou o ano sob desconfiança. Aí venceu o Palmeiras por 1-0 no Paulistão, gol de Jô, e deu a volta por cima. Aliás, o Timão ganhou os 3 clássicos contra o Verdão. No primeiro turno do Brasileirão, o placar foi 2-0, gols de Jadson e Guilherme Arana. Já no segundo turno, outra vitória alvinegra, dessa vez por 3-2, com gols de Romero, Balbuena e Jô. Só a primeira parte do treino desta quinta-feira foi aberta à imprensa. Depois, repórteres e câmeras tiveram que se retirar, o que não é muito comum desde que Fábio Carilli assumiu a equipe. O Corinthians faz mistério para tentar surpreender mais uma vez o Palmeiras. Tá aí, Corinthians é o nosso assunto no Bom Dia Fox. Daqui a pouquinho vamos ao vivo ao CT Joaquim Grava acompanhar todo o preparo do Corinthians para esse clássico contra o Palmeiras. Rodrigo Bueno, o Corinthians acaba de anunciar o Sid Clay como mais um reforço, ele que é lateral, está vindo do Furacão. Mais um reforço para o Corinthians e nós mostramos ali na matéria do Fernando Caetano o atacante Matias. Olha aí, o Twitter oficial do Corinthians, Sid Clay é o novo reforço do Corinthians. O jogador chega por empréstimo até o fim de 2018. Nessa onda dos reforços, já que nós estamos falando do Sid Clay, nós mostramos ali agora há pouco a apresentação do atacante Matias, do Matheus, né? Matheus Matias. Matheus Matias. É muito Marlon Matheus Matias. Exatamente, que nós já mostramos, é um jovem garoto, está no profissional há apenas 4 meses. E o zagueiro Marlon, que vem da Ponte Preta. Mas são reforços, Rodrigo Bueno, eles não vão estar no Clássicos, tá, gente? Mas são reforços para o Corinthians aproveitar já assim. Início da temporada, não, o Corinthians está investindo a longo prazo, pensando lá na frente, quando entra Libertadores, Campeonato Brasileiro. Como você enxerga esses reforços do Corinthians? Eu acho que é caso a caso. No caso desses jogadores, Matheus Matias, um jovem, para quem não sabe, se você pegar todas as divisões, até esse momento é o artilheiro do Brasil, né? Só que muito jovem, é uma aposta para o futuro.
numa posição carente, né? O Corinthians no ataque tem problemas. De repente, se ele desanda a fazer gol, já fez um gol no treino no Cássio, ele pode se aproveitar da carência do Corinthians e da dificuldade que o Corinthians tem nesse momento financeira para contratar grandes estrelas. O Sid Clay eu acho que chega para jogar, porque também é uma posição carente no Corinthians. O Juninho Capixaba não se deu muito bem nesse começo, o Corinthians investiu pesado nele, não deu certo. Eu acho que é um jogador já com mais experiência, mais rodagem, boa técnica, pode chegar para jogar. O Sid Clay. E o Marlon, ele chega numa situação em que vai ter que esperar, porque o Corinthians tem um bom sistema defensivo, bons zagueiros, então a disputa, a concorrência é muito pior, muito mais difícil para o Marlon jogar. Só que eu já vi bons jogos dele na Ponte, eu acho que a médio prazo também é um cara que pode... de hoje o interesse do Corinthians, né? Já no ano passado o Corinthians tentou contratar o Marlon. Né? E hoje, se a gente olhar o plantel do Corinthians, o Rodrigo, Pedro Henrique, Balbuena e Henrique, são os zagueiros mais renomados que tem ali no elenco, pelo menos mais preparados, mais prontos para jogar. Eu acho que aí o Carille já está pensando em duas duplas realmente, como disse a Lívia, ali na frente, várias competições simultâneas, né? E tem alguns problemas viagens, também, né? Enfim. O Balbuena, que está nessa questão renova ou não renova, então você já tem que preparar um cara. O Corinthians perdeu o Pablo, aí foi buscar o Henrique já no começo dessa temporada. Até acho que o Pedro Henrique estava jogando melhor, nem sei porque muito o Pedro Henrique saiu, o Henrique chegou com mais nome. Então, de repente, um jogador como o Marlon se firmando, vai ter certamente oportunidades, como o Corinthians nesse ano está na Libertadores, tem mais jogos para disputar, vai acabar mostrando o seu talento. E pelo menos, assim, me parece que não tem nenhum parceiro definido para o Balbuena nesse ano, não. Como eu falei aqui, o Henrique chegou e não está tão firme, tão seguro, está jogando por enquanto mais com o nome, com o peso, né, da sua história em relação ao jovem Pedro Henrique. Então acho que os três jogadores, se corresponderem rapidamente, chegam para jogar. Inclusive o Matheus Matias. Tá aí, o Matheus Matias foi apresentado, nós mostramos o Marlon também, e hoje o Corinthians confirmou mais um reforço, o Sid Clay, ele que era lateral do Furacão, agora vai defender o Corinthians. Rodrigo Bueno, o Corinthians não vence há 3 jogos, é um jogo em casa, por sinal estreou em casa sem conseguir vitória. É um grande clássico. Nós vimos já o Jadson, esse cidadão que está aqui na nossa tela, pegando o banco no início da temporada, porque o Carille está tentando um esquema tático diferente. Pensando no Corinthians para esse confronto com o Palmeiras, quem pode ser o cara para fazer a reviravolta do Corinthians diante desse início, digamos que desconfortável do Corinthians? É complicado, é um jogo talvez para um Rodriguinho. O Corinthians, eu imagino, com a mudança do esquema, né? Saiu aquele 4-1-4-1, deve aparecer o time agora com 2 volantes, um time mais precavido, mais parecido com o Corinthians do ano passado. O Corinthians que venceu 3 vezes o Palmeiras. O Palmeiras tecnicamente é melhor, é superior. Então a tendência é de novo um Corinthians que vai dar a bola para o adversário, deixa a bola com o Palmeiras, protege a casinha, se fecha ali, se segura e vai tentar contra-ataque. No contra-ataque você tem, normalmente, a necessidade de um jogador para enfiar a bola, um armador, um cérebro, que seria o Rodriguinho, e jogador de velocidade. No contra-ataque joga ali um Cleison, um Romero, não tem um Jô, né? Por exemplo, o 1-0 do Campeonato Paulista no ano passado, o Jô num contra-ataque, mesmo com um jogador a menos, o Corinthians foi lá e conseguiu fazer um gol no contra-ataque. Eu vejo, analiso o jogo dessa forma. Vai ser o Palmeiras com a bola, propondo o jogo, e o Corinthians fechadinho, se protegendo, porque acho que é a única chance que o Corinthians tem hoje de ganhar do Palmeiras, ainda mais nessa fase. Quando teve o confronto, muita gente diz que foi decisivo, tal, pro Paulista, o Corinthians chegou sem derrota. Agora o Corinthians já acumula derrotas, é uma situação bem diferente. O time do Corinthians não está bem arranjado, está se reestruturando, com nomes e também na parte tática. Então o Palmeiras, em tese, para mim, tem vantagem para o confronto. Só que o Corinthians, se retomar o espírito, a questão tática, aplicação do ano passado, pode conseguir mais uma vitória. Tá, então vamos ver o outro lado? Vamos conferir como é que tá o adversário, o Palmeiras, já. Aliás, já a gente vai falar sobre o retrospecto desse clássico em Itaquera. Exato. Eu posso garantir, posso adiantar que é um retrospecto equilibrado, hein? E tem um empate aí num dos números. A gente já vai mostrar isso aqui no Bom Dia Fox, mas enquanto isso a gente fala do adversário do Corinthians, o Palmeiras, do técnico Roger Machado, que continua fazendo testes, hein, para encontrar o melhor time. As opções, você já sabe, são muitas. E aí o André Cavalcante vai tentar desvendar pra gente o time que vai a campo amanhã.
finalização. Esse foi o fundamento escolhido por Roger Machado para ser repetido e repetido no início do penúltimo treinamento palmeirense antes do primeiro derby de 2018. Para muitos, encarar o rival na casa do adversário é o grande teste da equipe nesta temporada, se bem que o Lucas Lima não pensa bem assim não. Creio que o principal teste vai ser quando terminar o campeonato, se a gente vai ser campeão ou não. Acho que a gente almeja isso. No final, tá levantando o título. Então, claro que dá muita moral, o clássico, a gente sabe. Mas o nosso objetivo principal é sim ganhar do Corinthians. Mas o principal mesmo é no final do campeonato, tá sendo campeão. Acho que esse é o nosso principal teste hoje. Borja, de novo, trabalhou sem restrições. Ele demonstra estar recuperado das dores no joelho que o tiraram do último jogo contra a Ponte Preta. Após as finalizações, a movimentação deu espaço para ensaiar a bola aérea ofensiva. E por último, o tão aguardado treinamento coletivo. Titulares contra reservas. De vermelho, titulares. De branco, reservas. No momento mais importante da atividade, Roger Machado esboçou a equipe titular com a seguinte formação para encarar o Corinthians. Jailson no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Thiago Martins e Antônio Carlos, os dois zagueiros, com Michel Bastos na lateral esquerda. À frente da linha defensiva, Felipe Melo, e à frente do Felipe Melo, aquela segunda linha com 4 jogadores. Mais aberto pelo lado direito, o William, mais centralizados, Tietê e Lucas Lima, com um Dudu aberto pela esquerda. E na frente, como centroavante da equipe principal, praticamente confirmado, o colombiano Borja. Era só a antevéspera do clássico, mas ainda assim, em semana importante, a chefia faz mais questão de marcar presença. Tudo foi observado de perto pelo presidente do clube, Maurício Gagliotti. Tá aí, adversário Semana do Palmeiras de clássico, com diversas opções para o técnico Roger Machado poder trabalhar e experimentar, parece que desvaloriza o adversário, mas enaltece o elenco do Palmeiras. Qual alviverde vai chegar na Arena Itaquera nesse final de semana? Vai chegar o alviverde invicto. Eu falava aqui que no ano passado o Corinthians chegou invicto pro derby e ficou invicto um bom tempo, né? Agora é o Palmeiras que tem essa condição, um time que não perde. Né? Vem de empates, mas até aceitáveis. Ponte fora, gramado encharcado. O Palmeiras tem muito mais elenco, mais recursos técnicos. O Roger aparentemente está acertando esse time em um curto espaço de tempo. Tem jogadores com capacidade para decidir. A Lívia me perguntou quem pode decidir para o Corinthians. Você fica assim, vou falar que o Júnior Dutra, fica meio complicado. O Lucas Lima é um cara que tem fama de crescer em alguns jogos importantes. Mesmo num ano ruim, o ano passado no Santos, ele fez bons jogos na Libertadores e fez bom jogo contra o Corinthians. Inclusive gol no Santos e Corinthians na Vila, foi o grande jogo do Campeonato Brasileiro para o Lucas Lima. Então é um cara que pode definir o clássico, tem personalidade, autoridade. É um time que vai propor o jogo. Para mim é o favorito, mesmo jogando fora de casa. Né, os números depois do Calheiros ali vão mostrar aqui do confronto em Itaquera, mas mesmo fora de casa, para mim, o Palmeiras tem mais time. E normalmente eu dou o favoritismo, né, aposto mais naquele que tem mais competência. Nem sempre vai ser a realidade, mas o Palmeiras é mais forte. Imagem em semana de clássico é impressionante, né? Tá lá o presidente, ó, mais um pouquinho e botava a chuteira. Tava lá do lado do Cícero Souza, que é o gerente de futebol do Palmeiras, acompanhando essa atividade aí do Palmeiras, se preparando para o clássico contra o Corinthians. Agora, Rodrigo, a gente tem que dar crédito, a gente tem que acreditar naquilo que o Roger está acompanhando no dia a dia. Que na cabeça do Roger, claro que é um grande problema, que todo mundo gostaria de ter, todos os técnicos, escolher os 11, entre tantas opções. Agora, eu fiquei reparando ali na escalação citada pelo André Cavalcante. William, Tietê, Lucas Lima e Dudu. Tendo todos os jogadores nivelados fisicamente, você acha que essa é a melhor formação? Porque eu fico questionando aqui, cadê o Keno? Cadê o Gustavo Scarpa? O próprio Guerra. O Palmeiras não venceu com o Guerra, mas o Guerra reapareceu bem. Olha, o Keno, a torcida do Palmeiras gosta muito dele. Muita gente não entende porque o Keno não é titular.
Mas como você falou, tem que escalar 11. A torcida gosta também do William. O William tem boa produção. Tem gente que também não é muito fã do futebol do William. Só que o William, o bigode, vira e mexe, seja jogando aberto no meio campo ou quebrando o galho como centroavante, ele corresponde. É um cara que se entrega à luta. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta do Borja. O Borja nesse começo de ano tá fazendo seus gols, tá dando conta. Então eu acho que o Borja teria que ser o comandante de ataque para um jogo ideal. O Scarpa é muito talentoso, né? Tem altos e baixos. Acho que com o tempo talvez ele pode eventualmente ganhar espaço nesse time. O Moisés, que é o time do Palmeiras, também adora, jogador fundamental. É difícil você arrumar a posição para todo mundo. Felipe Melo também, tem gente que ama, tem gente que odeia. Felipe Melo tá muito bem nesse ano, né? Em campo e também fora de campo, por enquanto, muito mais controlado. A gente pode temer o Felipe Melo provocar alguma coisa no Corinthians, expulsão. Acho que nesse momento, aparentemente, ele está tranquilo e um bom jogador. Então o Felipe Melo também, me parece, ter um lugar nesse time do meio para frente vai ter que sobrar. Não tem jeito. Lucas Lima, Gustavo Scarpa. O Guerra não jogou bem. Você pode botar na conta que contra a Ponte ele encontrou um gramado encharcado, pesado. Era difícil para quem cria jogo, vai construir jogada, é armador. Sofre ainda mais com um gramado pesado. Mas o Guerra não foi bem, então o Guerra quase saiu, né? Quase eu ainda acho que o Guerra é uma peça importante para esse time e a gente vem destacando o Borja, que vem se encontrando no Palmeiras. E o Borja no último jogo teve uma boa atuação, quando ele limpou o goleiro fez gol, mas o Guerra estava em campo. Não fez uma boa partida de um gramado pesado pelo que a gente espera dele. Mas ele foi tabelando com o Borja justamente no jogo que muita gente falou, até destaquei aqui no Bom Dia Fox, olha, ontem nós vimos o Borja que o Palmeiras contratou do Atlético Nacional. Pelo tipo de gol que ele fez, a confiança de limpar o goleiro. Não te agrada, não tem agradado o Guerra? Ou não acha que cabe nesse time do Palmeiras? Olha, quando o Guerra foi contratado pelo Palmeiras, eu disse que era uma das melhores contratações dos últimos anos do futebol brasileiro. O Guerra, eu até comparei, né? Estilo um pouco do Iniesta. Guardadas todas as proporções, é um jogador muito bom. Eu imaginava que faria uma boa dupla, como fazia no Atlético Nacional, com o Borja, o cara que dava assistências pelo meio, mas ele não aconteceu como eu imaginava. O Borja pagou muito por isso no ano passado. O Borja era um jogador na Colômbia e aqui é outro. O Guerra também não me encantou tanto. Sou fã do futebol dele, mas não explodiu. E agora acho que ele ficou ainda mais tímido. Com tanta concorrência. Eu acho que a situação para ele está muito difícil. Tanto que eu imaginava, ele teve a ponto de sair do Palmeiras, né? De ser negociado. Ele mesmo ali já tinha falado alguma coisa na Colômbia sobre isso, aparentemente. Mas ele continua aí, eu acho que ele vai ter menos oportunidades que outros jogadores. Então acho que hoje ele é um reserva de luxo. O Rocha vai ter que ter muito tato, porque ele tem muito jogador de bom nível. Não dá para jogar todo mundo, a gente sabe disso. Então, para não deixar ninguém magoado, chateado com o banco de reservas. E aí, a gente vai mostrar aquilo que prometemos, né? Os números desse clássico, Corinthians e Palmeiras, em Itaquera, na Arena Corinthians. Até hoje foram 6 jogos, nós vamos para o 7º clássico. São 3 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Palmeiras e um empate, aquele empate justamente no Campeonato Paulista, quando o Palmeiras eliminou o Corinthians, né? Nos pênaltis. Um empate com gosto de vitória. Com gol de vitória para o Palmeiras, enfim. 2015, né? 2015. E eu falei que tem um empate aí nesses números em Itaquera. Número de gols, né, Lívia? 8-8. Tá 8-8. 8-8. Até hoje, nesses 6 jogos, o Corinthians marcou 8 vezes, Palmeiras marcou 8 vezes. O Moisés tem 2 gols, né? Já marcou 2 vezes. Se marcar gol no clássico final de semana, se torna o primeiro atleta a conseguir fazer 3 gols no Corinthians, jogando na Arena Corinthians. O maior carrasco do Corinthians na Arena Itaquera se marcar. Se jogar e se marcar. Simples, se marcar e se jogar, tem grande chance de jogar, né? Em tantos nomes aqui pro Rodrigo Bueno, esquecemos do Moisés, ainda tem um Moisés. O Moisés eu falei, citei o Moisés. O Rodrigo Bueno citou, ele que não vinha lesionado, o elenco do Palmeiras é tão rico, tá tão grande, que resolveram fazer um trabalho especial com o Moisés para ele se fortalecer, cuidar melhor da forma dele, para chegar bem na Libertadores, chegar bem num clássico como esse no final de semana jogador, e não correr o risco de se lesionar, já que ano passado o Palmeiras sofreu muito com a ausência dele, no caso por conta de uma lesão. E o maior artilheiro do Corinthians nesse clássico aí contra o Palmeiras até hoje em Itaquera é o Jô. Tem 2 gols o Jô
nesses 6 jogos. Boa. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o clássico Corinthians e Palmeiras. Vamos ao vivo, direto do CT Joaquim Grava. Vamos falar de Fla-Flu. Tem muito assunto ainda hoje aqui no Bom